A recente atividade rebelde em todo o universo fez com que a ditadura conhecida como Império Galáctico anunciasse novas leis, ainda que muito piores. Os impostos são aumentados 5 vezes, e a utilização de quaisquer tradições locais, como festivais, como cobertura para atividades rebeldes, causará uma remoção permanente da tolerância imperial. Qualquer ato criminoso, por menor que seja, será classificado como crime de classe 1, e todas as multas pendentes deverão ser pagas integralmente. Depois de se envolver em várias atividades rebeldes que incluíam matar guardas e roubar o Império, Cassian retorna secretamente para a casa de sua família adotiva no planeta Ferex. Ele é recebido por sua mãe Marva, que o avisa que este não é um lugar seguro para ele porque as tropas do Império estão por toda parte. Alguém o delatou e agora ele é um homem procurado. Cassiano explica que ganhou um bom dinheiro, então eles deveriam fugir juntos pela manhã. Depois disso, Cassian foge para visitar Bix em seu ferro velho. No entanto, ela não está feliz em vê-lo porque sua presença é igual a perigo. Todos na cidade o culpam pelos soldados que assumiram o controle e é apenas uma questão de tempo até que alguém o denuncie. Ele promete que irá embora pela manhã e pergunta a ela sobre um comprador misterioso que deveria contatá-lo, mas Bix não sabe a identidade da pessoa. Enquanto Cassian navega cuidadosamente pela cidade para evitar os soldados, ele se lembra de um dia de alguns anos atrás. Enquanto os soldados marchavam pelas ruas, um grupo de rebeldes começou a atirar pedras. O pai de Cassiano tentou detê-los para evitar problemas, mas já era tarde demais. Os soldados se viraram e prenderam os manifestantes junto com o pai de Cassiano, que foi enforcado como punição. Depois de evitar mais alguns guardas, Cassian chega em casa e descobre que Marva não quer ir embora. Ela ressalta que o Império está em toda parte, então ir embora não fará diferença. Ela prefere ficar e ajudar na rebelião. Cassiano acha que ela está louca e vai embora sozinha. Algum tempo depois, Cassian está morando no mundo balneário de Niamos sob o nome falso de Kif Gergo. Sempre que sai para passear, fica olhando para todos os drones e soldados da região, demonstrando um pouco de paranoia. Certa manhã, um policial percebe isso e denuncia seu comportamento suspeito, então Cassiano tenta explicar que só vai à loja. O soldado não acredita nele e o impede de sair enquanto um androide persegue algumas pessoas que estão fugindo. Assim que termina com os outros, o androide agarra Cassian pelo pescoço e o segura contra a parede. Momentos depois Cassiano está no tribunal, mas pelo menos não sabem sua verdadeira identidade. Ele é acusado de perturbação civil, discurso anti-imperial, fuga do cenário de uma atividade anti-imperial e danos à propriedade imperial. Ele tenta protestar contra essas mentiras, mas o juiz acrescenta isso como outra acusação e lhe dá 6 anos de prisão. Em seguida, Cassiano é colocado na fila com outros presos para embarcar nos transportes que os levarão a diferentes presídios. Mais uma vez ele tenta explicar que é apenas um turista, mas os policiais apenas o ameaçam com armas para mantê-lo em movimento. Dentro da nave, todos os prisioneiros recebem ordem de tirar os sapatos e suas mãos são algemadas aos assentos. Eventualmente, eles chegam a Narquina 5, um planeta coberto principalmente por água, onde cada edifício é na verdade um navio gigante. Os prisioneiros são deixados em um desses navios e o diretor explica que se trata de uma fábrica, o que significa que todos os prisioneiros serão forçados a trabalhar. Então ele aperta um botão que faz todo mundo se contorcer de dor até cair. Acontece que o chão pode eletrocutar as pessoas sob comando, por isso os presos devem manter os pés descalços e os funcionários usam botas especiais. Os pisos são de aço e existem 3 níveis de choques, o que eles acabaram de experimentar foi apenas o nível 1. Após receber o uniforme da prisão, Cassian é levado ao chão de fábrica designado. Há um atraso na entrada e ele fica sabendo de todos os detalhes da troca de guardas. Todos os presos colocam as mãos na cabeça assim que avistam um guarda e Cassiano é encaminhado para a área de trabalho em um elevador. A fábrica tem 7 níveis e Cassian foi designado para o turno diurno no nível 5. O gerente desta unidade é Eloy, que mostra o funcionamento de Cassian. Os plantões têm duração de 12 horas e os presos estão sob constante avaliação. As diferentes áreas competem entre si, então Eloy diz a Cassian para não atrasá-las se não quiser problemas. Cassiano é mandado para o trabalho e conhece seus companheiros de mesa, que tentam apressar o trabalho. Como estão sentindo falta de um homem há algum tempo, a produção está atrasada. De repente, é anunciado que a produtividade do setor 5 não é aceitável e Eloy ordena que todos se apressem, ameaçando punir a mesa mais lenta. Todos começam a trabalhar o mais rápido que podem, colocando toda a sua energia nisso. Após o término do dia, os presos são colocados novamente em fila para que o turno da noite possa entrar. Cassiano percebe um homem conversando com um guy de outro setor usando linguagem de sinais na janela. Em seguida, o grupo de Cassiano é levado ao seu quarteirão, onde ele aprende sobre as luzes. O branco é frio, o vermelho é quente. Se as luzes brancas começarem a piscar, significa que eles têm alguns segundos para entrar nas celas. Existem sensores no chão, então se detectarem 2 homens em uma cela, eles serão fritos instantaneamente. Cassian é levado para sua nova cela, que possui um suporte de parede com todos os itens necessários. Água, luz noturna, barbeador, prato com colher e vaso sanitário que sai. A comida vem de um tubo e ele pode comer o quanto quiser porque os guardas gostam que sejam saudáveis e abastecidos.
A equipe da fábrica que ganha os números de produtividade do dia ganha mais sabor, e todos os banheiros ficam fritos. Há também uma tela em cada cela que conta quantos dias restam a cada prisioneiro. Um homem pergunta a Cassiano o que ele fez e quando Cassiano não diz nada, o cara não fica surpreso e conta que recentemente dobraram as sentenças de todos sob a nova lei. Os presos começam a discutir todas as novidades e a situação com os rebeldes, mas Cassiano finge que não sabe de nada. Um homem diz a Cassiano para não olhar o número porque isso realmente não importa, eles ficarão na prisão enquanto o Império precisar de escravos. Ele é interrompido por Loy, que o empurra contra a parede e o faz calar a boca. Nesse momento o alarme anuncia um piso vermelho e todos entram em suas celas antes que possam ser fritos. As luzes ficam vermelhas a noite toda e ficam brancas pela manhã. 30 dias depois, Cassiano já se acostumou com a rotina da prisão. Ele come a comida nojenta do tubo, escova os dentes com uma escova também presa à parede e se junta ao grupo para um banho comunitário. A lavagem é feita com vapor automatizado antes que os presos recebam roupas limpas. Em seguida, os prisioneiros são colocados para trabalhar por 12 horas, e se alguém desacelerar por um segundo, Loy os chama. Naquela noite Cassiano é acordado por um som horrível. Acontece que um prisioneiro se autodestruiu ao pular no chão vermelho. Em vez de demonstrarem simpatia, os outros presos reclamam do cheiro e de como isso afetará a produtividade. Em Ferrox, Bix e um amigo cuidam de Marva, que está muito doente. Bix entra em uma área secreta atrás de uma oficina e ativa um transmissor de rádio ilegal para tentar enviar uma mensagem a Cassian sobre sua mãe doente. A rede rebelde capta sua mensagem e os líderes fecham a linha de Bix por razões de segurança. No dia seguinte, Bix fica horrorizado ao descobrir que os policiais prenderam o dono da oficina e se sente culpado por usar o rádio. O capitão a vê no meio da multidão e chama seu nome, então Bix foge imediatamente o mais rápido possível. Infelizmente, os guardas logo a alcançam e ela também é capturada. Ela então é levada para o tenente Miro para interrogatório. Miro ameaça de dor se ela não cooperar e começa a perguntar sobre Cassiano e o misterioso comprador. Quando Bix aponta que Miro não acreditará em nada do que ela responder, Miro autoriza a tortura. Bix é amarrada à cadeira antes que um médico coloque um fone de ouvido nela que a faz gritar de dor insuportável. Após horas de tortura, Miro reinicia o interrogatório. Depois que ela terminar, ela diz aos guardas para manterem Bix vivo como testemunha, mas eles podem enforcar o dono da oficina. Na prisão, Alof, companheiro de equipe de Cassian, está com a mão machucada e mal consegue trabalhar, então Cassian assume seu trabalho. Loy parabeniza Cassian por pensar rápido e anuncia que Alof irá para casa em breve porque faltam apenas alguns dias para sua sentença. Mais tarde, Cassiano faz uma pausa para ir ao banheiro e, enquanto ninguém está olhando, ele remove um painel e começa a lixar um cano. Nesse momento é anunciada a chegada de um novo prisioneiro e Cassiano corre de volta para se posicionar. Então ele e Berna observam atentamente para saber os movimentos dos guardas, revelando que eles estão planejando escapar há dias. Depois que o novo cara é dispensado, os prisioneiros continuam trabalhando e Alof insiste em trabalhar duro e rápido, independentemente de como esteja se sentindo. Após o término do turno, a fila para voltar é mais lenta que o normal. Usando sinais manuais na janela, eles descobrem que algo está acontecendo no nível 2. De repente, a energia acaba, mas retorna em segundos. Loy informa que um homem está desaparecido e as filas estão atrasadas para a contagem. Um alarme começa a soar e os prisioneiros percebem que a situação no nível 2 está piorando, mas Loy não os deixa mais assinar na janela. Então uma voz anuncia que eles querem que todos se comportem esta noite ou eles ativarão os andares sem avisar. Assim que voltam às celas, Cassiano pergunta ao novo prisioneiro se ele pensa em fugir, mas Loy não o deixa responder. Cassian também tenta obter informações de Loy sobre os guardas dos outros andares, porém Loy se recusa a responder e avisa Cassian sobre suas ideias malucas antes de dormir. Um frustrado Cassiano grita que ninguém está ouvindo. Na manhã seguinte, durante a mudança de turno, à noite a equipe conta ao grupo de Cassiano que 100 prisioneiros do nível 2 foram fritos. Alof tem dificuldade para ouvir e pergunta o que aconteceu com a equipe de nível 2, então o novato diz que eles foram libertados. Loy dá um soco nele por um comentário tão sombrio, mas Cassian o impede antes que a situação piore, lembrando de fingir que não sabe de nada ou os guardas voltarão sua atenção para eles. Então Loy diz a todos que as mortes de nível 2 são um boato e eles não ouviram nada. Durante o turno, Alof mostra sinais de exaustão e tem dificuldade para acompanhar. No final do dia, Alof mal consegue ficar de pé, então Cassian e os outros devem protegê-lo dos guardas. Independentemente da situação de Alof, outra mesa trabalhou menos que a deles para que a equipe de Cassian não se fritasse. No caminho para suas celas, Alof finalmente desmaia. Loy pede ao gerente do turno da noite para chamar um médico e diz a Alof para aguentar firme porque ele só tem mais alguns turnos antes de ir para casa. Logo o médico chega e após uma rápida olhada, ele anuncia que não há nada a ser feito porque Alof teve um forte derrame. Enquanto se prepara, o médico diz que em uma semana todos estarão implorando por uma morte pacífica como essa e aconselha Loy a manter seus homens na linha. Alof recebe uma injeção de eutanásia e morre sem dor.
O guarda sai para pegar uma bolsa e um carrinho, então o médico aproveita para explicar que um homem que foi liberado do nível 4 voltou ao 2 no dia seguinte. Quando os prisioneiros de nível 2 souberam disso, todos foram assassinados. Cassian e Loy percebem que ninguém jamais sairá desta prisão. Quando eles são mandados de volta para suas celas, Loy finalmente diz a Cassian que não há mais do que 12 em cada nível. Cassiano diz que eles precisam partir amanhã porque os guardas devem estar com medo de alguma coisa se mataram 100 homens para mantê-los quietos. Os boatos vão se espalhar e logo todos saberão, então eles terão que sair antes de reforçar a segurança. Loy não acha que o plano de Cassian seja bom o suficiente, então Cassian o sacode e avisa que eles trarão um novo cara para substituir a Luffy, o que significa que será o momento perfeito para atacar. Assim que voltam às celas, Cassian conta a todos o que aprendeu com o médico e Loy finalmente explode, gritando que ninguém vai sair. Ele manda todos para a cama, dizendo-lhes para pensarem sobre isso. Na manhã seguinte, Loy faz um discurso inspirador para convencer a todos de que devem escapar trabalhando juntos. A caminho da fábrica, o interfone anuncia que todas as mudanças de turno serão silenciosas até novo aviso. Nas próximas horas, todos trabalham e se comportam da melhor maneira possível. Quando Cassiano finalmente vê uma vaga, ele sai da mesa e um companheiro de equipe lhe passa discretamente uma chave inglesa que ele esconde na manga. Derno também sai da mesa e se posiciona enquanto os guardas anunciam que o novo cara está chegando, e os prisioneiros começam a reunir peças de máquinas ou ferramentas para se armar. Cassiano chega ao banheiro e começa a lixar o cano novamente, causando mais danos com a ajuda da chave inglesa. Depois de aplicar muita força, o cano finalmente rompe e a água começa a escorrer. Ele então corre de volta para a fábrica bem a tempo da chegada do novo prisioneiro. À medida que a água começa a chegar à sala, os guardas ativam o elevador e os prisioneiros acionam o seu plano. Dois caras fingem ter uma discussão que se transforma em uma briga real, e enquanto os guardas estão distraídos observando-os, Cassian coloca a chave inglesa no elevador para enterrá-lo. Em seguida, os prisioneiros quebram uma máquina para expor um tubo fino que produz vapor. Enquanto o guarda do elevador dá um choque no novato, Derno pula na plataforma e puxa usando todo o seu peso, quebrando-a. O guarda cai e deixa cair seu taser, que é agarrado pelo novo prisioneiro para se vingar. Depois que o guarda cai, outro policial derruba o novo homem com um tiro rápido. Todos os policiais se preparam para abrir fogo, porém Loy ordena que os prisioneiros ataquem e eles começam a atirar coisas nos guardas. Tiros ainda são disparados e alguns prisioneiros são derrubados. Derno tenta continuar subindo, mas infelizmente é abatido e Cassian assume o controle. Eventualmente os guardas se cansam dos projéteis para ativar o chão. Os prisioneiros imediatamente pulam sobre a mesa, mas alguns que não são rápidos o suficiente são eletrocutados de qualquer maneira. A energia do piso entra em contato com a água e desencadeia um curto-circuito que desliga a energia do nível 5. Agora que o piso elétrico está desativado, os prisioneiros podem se movimentar livremente e Loy lidera uma revolta. Os guardas abrem fogo novamente, derrubando mais prisioneiros no meio do caos. Cassiano continua subindo e finalmente alcança um guarda, então ele o faz tropeçar e dá um soco para nocauteá-lo. Então ele usa a arma do homem para atirar no outro guarda. Agora Loy e o resto dos prisioneiros também podem escalar enquanto Cassian mata o guarda no painel de controle. Enquanto isso, nos outros níveis, a água começou a vazar pelas máquinas. Logo os prisioneiros chegam ao armário de armas e todos ficam armados. Quando mais guardas chegam, eles são imediatamente abatidos. Os painéis de controle em outros níveis também começam a alertar sobre questões hídricas e mais policiais são enviados para investigar. Os caras do nível 5 começam a se espalhar pelas instalações e por mais guardas enquanto chamam outros prisioneiros para se juntarem à luta. Os elevadores são acionados e logo mais homens se juntam à revolta. Os tiroteios acontecem nos corredores, mas não importa quantos prisioneiros os guardas consigam matar, dezenas de outros deixam seus postos de trabalho para lutar. Enquanto Loy e Cassian sobem as escadas, uma contagem regressiva é anunciada para isolar o nível 5. No entanto, a dupla chega ao centro de comando e mata um oficial enquanto exige que a contagem regressiva seja desligada. Feito isso, a dupla também obriga os policiais a desligar a energia. Os hidrogeradores são desligados e a energia é cortada em toda a prisão antes que o gerador reserva seja acionado. Em seguida, Cassian mantém os dois policiais contra a parede enquanto Loy usa o microfone para informar a todos os níveis o que está acontecendo, incitando todos os prisioneiros a escaparem agora que os andares estão desativados. Ele também confirma que o nível 2 foi frito e eles não têm futuro aqui, então morrer tentando escapar ainda é um fim preferível. Logo há um motim em todos os níveis, com prisioneiros correndo por todos os lados e reunindo armas enquanto cantam para sair. Percebendo que estão em grande desvantagem numérica, os guardas sobreviventes ficam escondidos em um bunker. Os prisioneiros correm por todos os corredores e sobem as escadas até finalmente chegarem ao topo da instalação. Todos começam a pular na água, exceto Loy, que admite que não sabe nadar. Antes que Cassiano possa ajudá-lo, ele é empurrado pela multidão entusiasmada. Poucas horas depois, Cassiano e outro prisioneiro chegam à Terra e fogem sob a luz de 3 luas. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.